Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas da Escola Jesus Cristo, todos que acompanham, que seguem a página da Escola Jesus Cristo no Facebook e fazem parte do grupo da Escola Jesus Cristo também no Facebook. E a todos que acompanham o canal da Escola Jesus Cristo no YouTube. Sejam muito bem-vindos a mais uma pregação de segunda-feira como preparação para a nossa reunião mediúnica. Reunião mediúnica com o nome de Grupo Emmanuel, voltada para a desobsessão. Então, como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 1 a 14. São duas parábolas, a parábola da viúva importuna e a parábola do fariseu e do publicano. Capítulo 18 do Evangelho de Lucas, versículos 1 a 14. E contava-lhes uma parábola sobre a necessidade de orar sempre e não desanimar, dizendo: havia em uma cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia naquela cidade também uma viúva que vinha a ele dizendo: faz-me justiça contra meu litigante. Durante um tempo, ele não queria. Depois disso, ele disse a si mesmo: apesar de não temer a Deus nem respeitar homem algum, por me dar trabalho essa viúva, farei justiça a ela, para que não venha, por fim, a me importunar. Disse o Senhor: ouvi o que diz o juiz da injustiça. Aí é Jesus já dizendo, para os que estavam ouvindo: ouvi o que diz o juiz da injustiça. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que bradam dia e noite, sendo longânime para com eles? Eu vos digo que lhes fará justiça com rapidez. Todavia, quando vier o Filho do Homem, encontrará a fé sobre a terra? E agora a parábola do fariseu e do publicano, que é a continuação. Capítulo 18 de Lucas, versículo 9 agora. E contou também esta parábola para alguns que, persuadidos em si mesmos de serem justos, desprezavam os restantes. 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, orava, dizendo a si mesmo estas coisas: ó Deus, eu te dou graças, porque não sou como os demais homens, exploradores, injustos e adúlteros, nem também como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de tudo quanto adquiro. O publicano, porém, de pé, à distância, não queria nem levantar os olhos para o céu, mas batia no seu peito, dizendo: ó Deus, tem compaixão de mim, pecador. Digo-vos, aí já é Jesus no final aqui do episódio, Digo-vos
este desceu para casa justificado, porque todo aquele que exalta a si mesmo será diminuído, e aquele que diminui a si mesmo será exaltado. Então vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais da nossa Escola Jesus Cristo, em especial os trabalhadores da reunião mediúnica de desobsessão, denominada Grupo Emmanuel. A todos vós pedimos a intercessão, a bênção, a inspiração para a nossa reflexão da noite de hoje, agradecendo desde já por esta oportunidade maravilhosa de estarmos em contato com o Teu Evangelho, Senhor, com a Tua doutrina e com os Teus ensinamentos, e que nós saibamos valorizar tudo isso que temos recebido. E assim pedimos permissão para iniciar a reflexão da noite de hoje. Meus irmãos, o capítulo que nos coube analisar na noite de hoje é o capítulo 26 do livro Conduta Espírita. Livro este de autoria de André Luiz, psicografado por Valdo Vieira. Livro importante, embora muitas vezes eu ache de certa forma triste, porque André Luiz viu a necessidade de traçar, de ditar regras básicas de conduta para o espírita, para quem se diz espírita, para quem quer ser espírita, que na verdade não deveriam ter sido necessárias essas regras serem ditadas, porque isso já deveria ser uma conduta adotada por cada um de nós a partir do momento que nós somos cristãos, a partir do momento que nós somos espíritas, a partir do momento que, até mesmo para quem não é cristão e quem não é espírita, nós somos seres humanos. Mas, apesar de tudo isso, em razão da nossa incúria, do nosso descuido, do nosso desleixo, da nossa preguiça espiritual, por causa da nossa inferioridade, André Luiz, para que nós tivéssemos sempre à mão um livro importante como esse, que nos faz lembrar de como devemos agir nos vários aspectos, nos vários setores, nos vários campos das nossas vidas, ele utilizou o seu tempo, o seu talento e a psicografia, nesse caso do Valdo Vieira, para deixar conosco este livro importantíssimo. Então, o capítulo 26 aborda como nós, que somos espíritas ou nos dizemos espíritas, devemos agir perante a oração. Então diz André Luiz: proferir a prece inicial e a prece final nas reuniões doutrinárias, facilitando-se dessa forma a ligação com os benfeitores da vida maior. A prece entrelaça os espíritos. Então é interessante nós fazermos uma prece no início e no final, para que nós nos sintonizemos melhor com a espiritualidade. Porque nós sabemos, Jesus disse, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí estarei eu. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós chegamos à casa espírita, chegamos para a reflexão, mesmo nesse período de pandemia, de quarentena, que nós estamos fazendo as pregações de forma virtual, muitos de nós chegamos, nos voltamos para a reflexão, para o momento, para a palavra,
de forma atabalhoada, de forma apressada, muitas vezes até atrasados, né? Então, o que os espíritos bons, né, que querem o nosso bem, como André Luiz e tantos outros, recomendam? Que nós façamos uma oração para que nós nos sintonizemos. Então, se a gente puder, inclusive, chegar um pouco antes, para nós irmos nos harmonizando. Professor Clóvis, que era um disciplinador, que era um educador, e continua sendo na espiritualidade, uma vez meu pai mesmo chegou um pouco atrasado em uma aula, em uma pregação, e ele leria, o meu pai, uma mensagem, a mensagem inicial. E chegou atrasado porque estava com parentes hospedados em casa. Então, pediu desculpas ao professor Clóvis, o professor Clóvis disse para ele: Robson, quando for assim, é melhor que você não venha. Não que eu esteja condenando a sua atitude. Se você puder, venha, sim, isso é ótimo. Agora, nós temos que nos preparar. Então, por isso, inclusive, que o domingo de manhã na Escola Jesus Cristo é o dia oficial, o dia principal, e nunca foi modificado, porque sábado à noite, muito embora no período que nós não estávamos na pandemia, muitos de nós saíssemos, né? Saíamos para passear, para uma festa e tal. O professor Clóvis dizia: a preparação para o domingo de manhã, na verdade, começa na sexta-feira à noite. Por isso a pregação de sexta-feira à noite, o sábado, para nós ficarmos, não como alguns religiosos, né, sem fazer nada, mas nos preparando espiritualmente para o dia do Senhor, né, que é o domingo, na tradição cristã. Então, nós temos de fato que nos preparar e não chegar de forma atabalhoada, apressada, né? Cansados porque viemos correndo não sei de onde. Então, se pudermos, é claro, né? Se tivermos condições de nos preparar melhor para os momentos de reflexão, para os momentos de oração, um tanto melhor, né? Mas no mínimo, isso é o mínimo que nós devemos fazer uma prece inicial e uma prece ao final, para agradecer, né? E encerrar aquele momento de reflexão, de oração. Então, diz André Luiz, a prece entrelaça os espíritos. E para nós também nos desligarmos dessas coisas que ocupam tanto as nossas mentes, na nossa vida de encarnados, né? Para nós nos voltarmos um pouco mais, nos afinizarmos com as questões espirituais. Continua André Luiz. Quanto possível, abandonar as fórmulas decoradas e a leitura maquinal de preces prontas e viver preferentemente as expressões criadas de improviso, em plena emotividade, na exaltação da própria fé. Há diferença fundamental entre orar e declamar. Olha aí, meus irmãos, a prece tem que ser espontânea, tem que vir do coração. Então, embora nós, muitas vezes, não estejamos em condições de fazer uma prece espontânea, até por conta dessa forma, muitas vezes, apressada, né, atabalhoada, com a qual nós chegamos à casa espírita, à reflexão, aquele momento, no mínimo, pelo menos, nós faremos uma oração como um Pai Nosso, né, como uma oração de São Francisco, como uma Ave Maria e tantas outras, como está lá no final do livro O Evangelho segundo o Espiritismo ou o Livro dos Espíritos? Coletânea de... No Evangelho segundo o Espiritismo, né? A coletânea de preces espíritas, né? Pelo menos, se nós não tivermos em condições de fazer uma prece espontânea,
façamos uma dessas, né? A que Jesus nos ensinou ou outra que nós conheçamos. Agora, o que André Luiz está querendo dizer aqui é que a gente não deve repetir de forma maquinal, sem sentir aquela oração, sem que aquilo provenha do coração. Falar apenas como se aquilo fosse algo decorado, né? Muitas vezes nós fazemos a oração de forma tão rápida, que parece coisa que a gente está narrando um jogo de futebol, uma corrida de cavalos, né? Doido para terminar, com muita pressa para terminar, para a gente ir poder fazer a outra coisa, ou então dormir logo. Não é a forma mais correta, né? Não é a forma melhor de se fazer uma oração. Então, André Luiz está aqui dizendo que há diferença fundamental entre orar e declamar. Abster-se de repetir em voz alta as preces que são proferidas por amigos outros nas reuniões doutrinárias. Quer dizer, a pessoa está fazendo a oração e nós estamos repetindo em voz alta para todo mundo ouvir, né? Muitas vezes querendo dizer ou mostrar para os nossos irmãos que nós estamos sintonizados, que nós estamos prestando atenção na oração. Não precisamos de nada disso, meus irmãos. André Luiz está aqui a nos dizer. A oração, acima de tudo, é sentimento. Então a gente não precisa falar em voz alta durante a oração de um irmão nosso e nem também quando nós estivermos orando. Ninguém precisa ouvir. Jesus mesmo deixou nessa parábola do fariseu e do publicano. O publicano estava lá pensando, né? Estabelecendo uma conversa muda, porém, de pensamento e de sentimento com o Pai Celestial. Então é assim que nós devemos orar, a não ser que nós sejamos exortados para fazer uma prece inicial, no início de uma reflexão, para fazer a prece final. Aí sim, nós temos que fazer uma prece para que todos ouçam. Agora, a nossa prece individual é uma conversação, tanto que Jesus também ensinou, né? Quando quiserdes orar, entrai em vosso quarto e orai em silêncio ao vosso Pai que está nos céus. Orai em silêncio. Fechai a porta do vosso aposento. Ninguém precisa ouvir o que nós estamos orando. Que palavras nós estamos proferindo nas nossas orações? Então continua André Luiz. Prevenir-se contra a afetação e o exibicionismo ao proferir essa ou aquela prece, adotando concisão. Quer dizer, a prece não deve ser muito longa, meus irmãos. É o que André Luiz está dizendo aqui. E nem ser uma declamação, né? um exibicionismo de palavras bonitas, difíceis. E a prece deve ser algo que, segundo André Luiz, devemos nos prevenir contra a afetação e o exibicionismo ao proferir essa ou aquela prece, adotando concisão e espontaneidade em todas elas, para que não se faça um veículo de intenções especiosas, ou seja, de intenções falsas. Afinal, nós estamos orando para quê? Por quê? E para quem? Né? Nós estamos orando porque nós queremos que os outros vejam a nossa bela oração, a nossa admirável oração. Nós estamos querendo que os outros se impressionem com as orações que nós estamos fazendo? Ou nós estamos orando a Deus, orando a Jesus, orando aos bons espíritos, aos santos, aos anjos? Então, diz André Luiz aqui, fervor d'alma, luz na prece. Durante os colóquios da fé, recordar todos aqueles a quem tenhamos melindrado ou ferido, ainda mesmo inconscientemente. Quer dizer, a gente incluir na oração da gente não apenas aqueles que a gente magoou,
a gente feriu, ainda que nós não tenhamos consciência de que nós ferimos, magoamos, melindramos, ofendemos aquela pessoa. Muitas vezes nós não nos damos conta da nossa grosseria, da nossa falta de educação. Então, pedir, mesmo sem saber nominar esta ou aquela pessoa, pedir, Senhor, que todos que eu tenha ofendido, que eu tenha magoado, que eu tenha agredido, em relação aos quais eu tenha faltado com respeito, com educação, possam me perdoar, Senhor. É isso que André Luiz está dizendo aqui. Ainda mesmo inconscientemente, rogando-lhes em silêncio e à distância o necessário perdão de nossas faltas. Os resultados da oração, bem como os resultados do amor, são ilimitados, meus irmãos. André Luiz que está dizendo isso. Cancelar as solicitações incessantes de benefícios para si mesmo, centralizando o pensamento na intercessão em favor dos menos felizes. Principalmente, nós devemos orar pedindo pelos outros e não por nós. Jesus disse, Deus sabe do que vós necessitais, antes mesmo de vós lhe pedirdes. Antes de nós pedirmos a Deus, Deus sabe o que nós precisamos. Então, embora Jesus tenha nos ensinado a oração do Pai Nosso, que é a oração em que nós aprendemos que nós devemos, podemos e devemos pedir o pão nosso de cada dia, o perdão de Deus para as nossas ofensas e tantas outras coisas, seria um tanto melhor se nós cancelássemos, como diz André Luiz, as solicitações incessantes de benefícios para nós mesmos, centralizando o pensamento na intercessão em favor dos menos felizes. Sempre tem alguém numa situação muito pior do que a nossa. Sempre. Então, como cristãos, nós devemos pedir que esse irmão, essa irmã, aquele irmão, aquela irmã, sejam beneficiados, sejam socorridos. E diz André Luiz, quem ora em favor dos outros, ajuda a si mesmo. Controlar a modulação da voz nas preces públicas, para fugir à teatralidade e à convenção. Ninguém precisa gritar para Deus ouvir. Parece que Deus é surdo, né, nas nossas orações algumas vezes. Nós gritamos, nos exaltamos muitas vezes. E diz André Luiz aqui, o sentimento é tudo. E termina aqui com um versículo do Evangelho de Mateus em que ele diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Frase de Jesus. E apenas para ilustrar a nossa reflexão de hoje, gostaria de relembrar um folheto, um livreto, né, de 8 páginas, que foi distribuído no ano de 2006 na Escola Jesus Cristo, quando eu e Glenda, minha mãe, estávamos na direção de difusão, no departamento de difusão da escola, fizemos um livretinho, a oração, muito elucidativo e que tem desde conceito, objetivos, quando devemos orar, como devemos orar, necessidade da oração, a ação da oração e como será a oração no futuro. E termina esse folheto, esse livreto, com a prece de Nestório, que está no livro 50 anos depois de Emmanuel. Então, não teve a intenção de abordar de forma completa a questão, o assunto, a oração em si mesma,
mas nos ajuda a ter uma breve noção dentro do que a doutrina espírita aborda em relação à oração, à prece. E nós leremos apenas alguns trechos aqui, como, por exemplo, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele diz: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Isso está no Livro dos Espíritos, meus irmãos. André Luiz, no livro Os Mensageiros, diz o seguinte a respeito da prece: o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. Não há prece sem resposta. Meus irmãos, olha que maravilha nós sabermos disso. André Luiz nos dizendo: não há prece sem resposta. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica, é comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Ainda André Luiz, no livro Missionários da Luz: a oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. Queremos nos livrar das obsessões do vampirismo, das influências negativas, seja de encarnados ou de desencarnados? Oremos. Jesus disse: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Ainda André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu: a prece é o fio invisível da nossa comunhão com o plano divino. Leon Denis, no livro Grande Enigma: a prece é o ato mais importante da vida. É a aspiração ardente do ser humano que sente sua pequenez e sua miséria e procura, pelo menos um instante, pôr as vibrações do seu pensamento em harmonia com a sinfonia eterna. Olha que maravilha, meus irmãos. Leon Denis definindo a prece. E é exatamente o que nós vemos na oração do publicano, na parábola do fariseu e do publicano, que sente a sua pequenez e sua miséria e procura, pelo menos um instante, pôr as vibrações do seu pensamento em harmonia com a sinfonia eterna. Ainda Leon Denis, no livro Joana d'Arc Médium: orar é triunfar. A prece é o motor de que o pensamento se serve para estimular as faculdades do espírito, as quais, no espaço, constituem a sua ferramenta. Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns: seja o leito de linho, de seda, palha ou pedra, a dor é sempre a mesma. E a prece, em toda parte, é bênção, reconforto, amparo, luz e vida. Olha que maravilha, meus irmãos. Nós muitas vezes achamos que algumas pessoas não precisam de oração, não merecem oração. Todos nós precisamos e merecemos. Jesus, antes de expirar pregado à cruz, orou a Deus pedindo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então nós muitas vezes condenamos, nós nem julgamos não, nós condenamos esses ou aqueles. E, no entanto, Jesus disse: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos caluniam e vos perseguem. Aprendeste, ouviste o que foi dito, né? Amai o vosso próximo, odiai o vosso inimigo. Isso era na época de Moisés. Jesus disse: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos caluniam e vos perseguem.
Então nós devemos orar. Essas pessoas que muitas vezes fazem com que emoções negativas aflorem no nosso ser, raiva, ira, e que se transformam muitas vezes por serem cultivadas essas emoções, por serem alimentadas, se transformam em ódio, nós devemos orar por elas e não querer que elas se prejudiquem, né? E tudo de ruim aconteça com elas. Pelo contrário, meus irmãos, coitadas das pessoas que fazem com que a nossa ira, muitas vezes porque elas estão erradas sim, mas coitadas dessas pessoas, porque a lei de causa e efeito é uma lei da qual nós não podemos nos esquivar. Então, se nós queremos o nosso bem, nós devemos não estimular essas emoções ruins, negativas, ira, raiva, ou esses sentimentos como ódio. Nós devemos orar por essas pessoas. Então, Vinícius, por exemplo, também, terminando aqui a sessão de conceitos, diz: orar é irradiar para Deus, firmando desse modo nossa comunhão com Ele. A oração é o poder dos fiéis. Isso está no livro Nas Pegadas do Mestre. Então, meus irmãos, depois, se Flávio autorizar, eu vou tentar disponibilizar aí na página da escola, no grupo, vou ver se eu consigo botar em PDF esse livretinho e disponibilizar para todos, né, para que todos nós tenhamos acesso. Apesar de ser lá de 2006, né, mas muito útil, muito atual, né, nesse momento de pandemia que nós estamos vivenciando, e muito importante para todos nós que nos dizemos cristãos, né, para que nós saibamos, assim como André Luiz veio deixar esse ensinamento de como devemos nos comportar perante a oração, para que nós tenhamos um pouco mais, né, de exemplos, de esclarecimentos em relação à oração, à prece, como ela se dá, né, quais os objetivos e tudo que constou aqui de forma bastante resumida, digamos, né, mas muito elucidativa. Então, agradecemos a Deus, né, façamos a nossa oração final agradecendo a Deus por essa bênção, por tantos esclarecimentos, tantas mensagens, tantos alertas que temos recebido da espiritualidade superior, desses espíritos bons que se preocupam conosco, que querem o nosso bem, que querem que nós acertemos, meus irmãos, que nós não erremos mais, que nós possamos, né, assim como está na questão 625 de O Livro dos Espíritos, ter Jesus como nosso modelo e guia e pedir ao Pai que perdoe esses irmãos que estão fazendo, na nossa concepção, coisas erradas, né? Que nós não nos sintamos superiores a eles, porque nós somos pecadores, todos nós, e que nós peçamos, antes de pedir para nós mesmos, peçamos pelos outros, porque o que nós receberemos e o que nós precisamos, Deus já sabe, mesmo antes de nós pedirmos. Jesus ensinou-nos a pedir para que nós exercitássemos a humildade. Mas se nós pedirmos para um nosso irmão, Jesus também não disse, o que quereris que vos fizessem, fazei aos outros. Então, se nós queremos que os outros orem por nós, oremos para os outros. Então, é isso que nós, como cristãos, como espíritas, devemos fazer. Por isso, agradecemos por mais essa bênção, mais essa oportunidade, que todos nós sejamos alcançados pela misericórdia de Deus, pelo magnetismo de Jesus, dos espíritos bons que trabalham para Jesus, em especial nesse dia de segunda-feira, pela reunião mediúnica de Desobsessão, o nosso grupo Emmanuel.
Que todos tenham uma semana de paz, de bênçãos, de esperança, de fé e de bom ânimo, meus irmãos. Uma boa noite a todos.